volta com o nosso programa e até às 5 horas da tarde a gente te faz companhia e eu espero contar também aí, ó, com a sua audiência, com a sua companhia, minha querida amiga dona de casa, aquela que é minha fiel escudeira, né? Tá sempre me acompanhando no rádio, na TV. Então eu quero agradecer muitíssimo a audiência de vocês. Podem continuar ligando, participando do programa, votando no seu clipe preferido. Não sei se você gosta mais da Sandy, se você prefere o Fernando Sorocaba. Fica à vontade para estar ligando no 3621-3809 e escolhendo o seu clipe preferido. Lá no finalzinho do programa a gente mostra, tá bem? Mas agora o assunto é muito sério, gente. É um assunto que a gente está sempre batendo, todo ano a gente bate. Aliás, a gente não para de falar de dengue o ano todo. A gente fala de dengue o ano todo. E por incrível que pareça, a gente fala sempre, né? O poder público fala, os meios de comunicação falam, mas tem sempre acontecendo essa doença que poderia ser totalmente prevenível. E eu trago para falar sobre o assunto a Aleteia. Ela é chefe de vigilância epidemiológica. Que bom que você veio, Aleteia. Está sempre nos atendendo, tanto lá no rádio como aqui na TV. Eu estou muito feliz de contar com você, tá bom? Boa tarde. Boa tarde, Marta. Assim, é uma satisfação que a gente vem aqui porque são poucos os meios de comunicação que abrem espaço para a gente estar alertando. Por mais que a gente escuta no rádio, na televisão, olha, vamos combater a dengue, as pessoas, 1% da população sai do que está fazendo para ir combater a dengue. Na verdade, é um assunto muito importante, viu, minha amiga dona de casa? Coloca até as suas crianças aí perto da TV para assistir essa entrevista, para eles ficarem sabendo como é que se previne, quais são os cuidados que a criança também pode estar ajudando assim no dia a dia. Ô, Aleteia, todo ano é a mesma coisa, como eu já disse, né? Todo ano tem dengue, todo ano a gente fala. Quando será que as pessoas vão se acostumar a se prevenir, hein, Aleteia? Infelizmente, todos os anos, mas assim, a nossa preocupação é que esse ano é um pouco diferente. As pessoas, nós tivemos epidemia em 2007, o Paraná teve epidemia em 2010, uma epidemia em 2011, 2012 diminuiu. E as pessoas se acomodaram com essa diminuição. O estado diminuiu 90% no ano passado de casos de dengue. Só que esse ano as coisas modificaram por conta de muita chuva, muito calor seguido, e a proliferação do mosquito aumentou muito, né? A gente, na nossa regional, hoje o índice médio da nossa regional chega a 8%, numa média dos nossos municípios. E nós nunca tivemos índices tão altos. Então, cada 100 casas, 8 têm a Aedes aegypti. Então, o Ministério da Saúde ele preconiza que acima de 1% já é risco de epidemia. Imagine 8%, 800 vezes maior do que isso. Então, essa é a preocupação da regional. Porque para a gente ter uma epidemia, só bastava a gente ter o mosquito e a doença. E nós já temos os dois. Exatamente, já temos os dois, o mosquito e a doença. Nós estávamos falando de alguns números aqui, enquanto estava passando o nosso comercial. Esses números que você estava falando para mim, é de Umuarama ou é da 12ª regional ao todo? Hoje, na 12ª regional, nós temos 140 casos suspeitos. Até a segunda semana epidemiológica, a gente tinha 31 casos. O que é a semana epidemiológica? Para nós, para o Estado, nós temos a semana epidemiológica. A primeira semana de janeiro é a primeira semana epidemiológica, a segunda semana de janeiro é a segunda e assim por diante. Tá. Hoje nós estamos na quarta semana epidemiológica e na Regional de Saúde já tem 150 casos suspeitos. E a maioria, todos aguardando o resultado, alguns aguardando o soro também, mas só hoje nós já enviamos mais de 30 soros para o LACEN, aguardando o resultado. A gente tem 6 positivos em Umuarama, temos um em Cruzeiro do Oeste, um em Itapira, um em Pérola e um em Alto Piquiri. Então, nós já temos 10 casos confirmados. 6 positivos só em Umuarama. E tem alguns casos esperando o resultado. Quantas suspeitas são? Nós temos hoje em Umuarama 89 suspeitos. Meu Deus. Então vamos supor que todos esses resultados venham positivos, que esses 80 estejam com dengue. Olha o tanto que deu num mês, né? Na verdade, assim, a gente sabe que a porcentagem de positividade deve dar uns 40%. Certo. Mas o que preocupa é que a dengue ela não é só sintomática. Não necessariamente as pessoas têm febre alta, dor de cabeça, mancha avermelhada na pele, dor nos olhos, esses são dor os muscular. Sintomas, esses são os sintomas. Uma pessoa que é picada com o mosquito da dengue, ela vai sentir esses sintomas a partir de quantos dias após a picada? De 8 a 12 dias os sintomas começam a aparecer. Só que para você ter uma ideia, só 10% das pessoas apresentam esses sintomas. Os outros 90% têm uma forma inaparente.
que a gente chama da dengue assintomática. Ela vai ter dengue e não vai ter nenhum sintoma. Meu Deus. E é aí que mora o perigo. Porque agora com a entrada do dengue 4, que é o vírus 4 da dengue... O que é esse vírus 4? O vírus 4, na verdade, ele é um vírus como os outros 3. Nós temos 4 tipos de vírus da dengue, o DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Mas os outros tipos, o DEN1, o DEN2 e o 3, eles já circularam no Paraná. Então, eu posso ter tido dengue, mas ter tido um desses 3 e ser imune a ele. Só que o DEN4 ninguém teve. E ninguém é imune a ele. Todas as pessoas vão pegar. E das pessoas que pegam o segundo sorotipo de dengue, uma segunda reinfecção, ele vai ter 30% de chance de desenvolver a dengue hemorrágica ou dengue complicação. Então, aí está a nossa preocupação maior. Porque hoje, em Umuarama, a população, em 2007, 2.500 casos de dengue. Se só é 10%, nós tivemos 25 mil casos. Então, 25 mil casos, 25% de 4 pessoas, uma pessoa da nossa casa, se a gente tiver 4 em casa, teve dengue. E ele está suscetível a ter dengue hemorrágica. E dengue hemorrágica, de 5 pessoas que tiver dengue hemorrágica, 2 vão morrer. Oh, que triste. Que coisa triste, né? É muito sério. É muito sério, gente. Então, é uma coisa para a gente prestar atenção, se preocupar e não só ficar esperando o poder público fazer a sua parte. O poder público tem que fazer, é claro que tem, a gente tem que cobrar. Mas nós também podemos, né, Aletheia? Eu acho que a grande parceira no combate é a dona de casa, Com certeza. Não é a criança, como é que faz para chamar a atenção? Porque hoje o nosso índice de infestação é 5,7. Mas ele demonstra que 50% dos nossos criadouros são vasos de planta. São pratinhos totalmente evitáveis, que é só a dona de casa ir lá e não precisa ter pratinho nos nossos vasos. Só precisa você ter o vaso lá para enfeitar a aguinha. É muito mais fácil você secar a aguinha que está em volta, que derramou aquela na hora, do que você cuidar de um filho no hospital com dengue. Certeza. Então, assim, é totalmente evitável. Então, a gente está pedindo, assim, sempre, a gente está falando, por favor, olhem o quintal. As coisas são sérias. Eu acho que a gente não pode esperar um inocente morrer por dengue hemorrágica para a gente acordar. Na verdade, vocês têm sentido, vocês estão prestando atenção, o que é gente, estão pedindo, pelo amor de Deus, para você cuidar da sua casa. Uma coisa que é obrigação sua, não é, Aletheia? E está lá o pessoal da vigilância sanitária, da prefeitura, não sei do que, nós aqui, cuide da sua casa, mantenha tudo limpinho. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, ela está pedindo, pelo amor de Deus, por favor, para você cuidar do ambiente que você vive. Só isso, né, Aletheia? Exatamente, porque a gente quer cuidar da população, mas cuidar como? A gente não quer ver pessoas morrendo de dengue. E como eu disse, vai ser inevitável. Se hoje a gente tiver uma epidemia de dengue, é inevitável que pessoas morram de dengue por conta da entrada do vírus 4 no Paraná. Certo. Já teve algum caso? Teve, né? Teve um caso desse 4 aí? Como é que é? Nós estamos já... Porque, assim, o isolamento viral, ele demora mais de 30 dias para voltar o resultado. Certo. Então, a gente teve 520 isolamentos, só que só veio o resultado de 10. Dos 10, 3 sorotipos são positivos para o DEN4, que são 1 de Maringá e 2 de Paranavaí. Daí, nós também estamos isolando o vírus aqui, mas a gente não tem o DEN4 ainda porque ainda não chegou os isolamentos. Porque no Mato Grosso, 90% são de DEN4. E você sabe que lá no Mato Grosso tem uma epidemia, tem mais de 30 mil pessoas já com dengue. E hoje aqui em Umuarama já tem várias pessoas vindo do Mato Grosso com dengue, até positivou, só que ainda não veio o resultado do sorotipo. Então, provavelmente a gente já tem o DEN4 circulando, mas ainda não foi feito isolamento por conta da demora do isolamento. Aletheia, é uma coisa assim que as pessoas estão nos assistindo, não é coisa de pobre dengue não, tá? Dengue não tem classe social, dengue não tem cor, mesmo porque ontem a gente conversava, você não estava você estava fazendo não sei, você não estava presente, que a gente te procurou e você não estava para falar conosco. Acabamos falando com a Renata, né? Ela falou assim, Marta, o maior foco de dengue deu numa área nobre da cidade, que é aquela região do Caustre ali. Exatamente, então, em bromélias e piscina abandonada. Você está vendo? Piscinas abandonadas e bromélias, flores e piscinas. Então, não é uma doença que pega pobre, pelo contrário, na nossa cidade, olha só, o maior foco onde está? Numa área nobre da nossa cidade. E é o lugar onde tem mais casos confirmados também. Olha aí para você ver, que coisa. Tem um telefone, inclusive, para as pessoas denunciar. A Renata falava ontem, falou, Mar, nós recebemos até uma piscina, alguém ligou e falou, olha, da minha casa, dá para ver no outro quintal uma piscina, numa situação, acho que a família viajou,
e deixou aquilo, né? Tem até que gostaria já que você passasse o telefone, você tem assim, da ouvidoria 156, 156, né? Da ouvidoria da Prefeitura Municipal 156. Se você vê alguma coisa estranha aí, referente à água parada do seu lado, né? Pessoas estão viajando muito, período de férias também complica tudo, né, Letéia? É verdade. O problema é que as pessoas, além de viajarem, geralmente eles viajam para lugares endêmicos, com epidemia, e ainda deixam as suas casas. E quando retornam, a última coisa que eles olham é o quintal. Então, eles vêm com a doença. Quando a pessoa vem com a doença, um dia antes de começar a febre dela, e até o 6º dia que ela está com a doença, com febre alta, dor de cabeça, ela está transmitindo. E ela não elimina o criadouro dela quando ela chega de viagem. Então, ela tem o criadouro dentro de casa, está com a doença, e em menos de 15 dias a família inteira está com dengue também. E os vizinhos, é isso que está acontecendo. E às vezes, na maioria das vezes, Marta, o que acontece? Eles deixam de ir no pronto atendimento. E quando deixam de ir no pronto atendimento, deixa de fazer a notificação, que é onde a vigilância ambiental atua. Ela, com a notificação na mão, ela vai lá, faz o bloqueio, passa o inseticida costal, e elimina as larvas e os alados. E se a gente não tem conhecimento dessa notificação, se a pessoa não procura o médico, esse trabalho não é realizado. Exatamente. E ele vai conseguir transmitir para todas as pessoas que estão em volta da sua casa. Até se não precisa de hospital, que ótimo. Se não precisa do pronto atendimento, que ótimo. Mas pelo menos que avise que está com suspeita de dengue. Olha, eu fui no médico particular, liga na secretaria. Fui no médico particular e o médico suspeitou de dengue. Eu vim de uma região onde está tendo dengue. Ou para que a Secretaria de Saúde saiba que existem esses casos suspeitos. Mas, Aletheia, eu acho que nesse caso, assim, acho que é muito raro, porque eu já tive contato, conversei com pessoas que teve dengue, diz que é muito terrível os sintomas, né? Diz que é muito ruim, diz que é uma coisa assim que parece que dá uma surra no corpo, né? Esses sintomas de febre, de dores no fundo do olho, diz que é muito desconfortável os sintomas da dengue. Mas algumas pessoas, Marta, ainda procuram o particular. Porque, como eu disse, você acabou de dizer mesmo, e a realidade exatamente. não é uma doença de pobre, Exatamente. é uma doença de todos. E as outras pessoas que têm Unimed, que têm outros planos de saúde, eles procuram o particular. E hoje a estrutura do SUS, da unidade de saúde, da nossa Secretaria de Saúde, de Umuarama, ela está pensando em dengue. Mas alguns lugares particulares, eles não notificam, eles não encaminham porque mesmo que você vá particular, tem todo um processo pela Secretaria Municipal de Saúde para a gente saber desse soro. E o soro só chega quando os laboratórios, assim, que eles estão bem envolvidos, às vezes eles avisam a Secretaria de Saúde por conta do paciente lá no laboratório particular. Mas não é o meio correto, porque isso já é no 4º, no 5º dia que a pessoa já está transmitindo. Então, assim, a gente tem poucos médicos. Nós temos hoje o Dr. Celso Gomes, que é assim, um médico extraordinário, que está super envolvido com a dengue. O Dr. Ricardo Percy também, mas são poucos que são envolvidos. A grande maioria se perde a notificação do particular. Certo, você já falou pra gente que dengue mata, né? Inclusive você citou ali o tipo de dengue, que de cada 5 pessoas, de cada 10 pessoas... No caso da dengue hemorrágica, de 5 pessoas que tiverem dengue hemorrágica, 2 vão morrer. Então, a dengue mata. Isso é certo, gente. A dengue mata. Não é coisinha, não é brincadeira. Não é brincadeira. Pega de uma pessoa para outra? Não, só precisa ter um mosquito. Então, por isso que a gente sempre faz o apelo. Se não tem um mosquito, não tem dengue. Não tem a doença, porque precisa do mosquito contaminado picar as pessoas sadias. Então, o mosquito contaminado, o mosquito sadio pica uma pessoa contaminada, ele fica com o vírus incubado também de 5 a 8 dias e depois ele começa a transmitir para todas as outras pessoas que ele picar. Mas se a gente não tiver um mosquito, não tem como transmitir a dengue de uma pessoa para outra. Certo, então não pega, gente, de uma pessoa para outra não pega, tipo gripe pega, né? Não pega, a dengue não pega, tem que ter mosquito, por isso que você tem que acabar com esse bichinho aí da sua casa, mandar a dengue para longe de você, certo? Nada de... Olha, às vezes as ouvintes ligam assim pra gente, ai Marta, porque tá uma coisa de dengue que você não tem ideia. O exagero do povo, né? Mas você está aqui para falar pra gente se isso é verdade ou não. Estamos próximo de uma epidemia aqui na cidade ou não? Marta, não só na cidade, mas o Paraná inteiro está em alerta para dengue. A nossa regional está em alerta. Hoje, todos os casos suspeitos é tratado assim, com muita atenção. A gente diria que o risco é iminente, mas a gente está tentando diminuir esse risco, cortar
a transmissão, está toda a sociedade envolvida, a maioria das pessoas... O que está sendo feito hoje em dia? Hoje, então, agora? Nós estamos aqui e tem alguma coisa acontecendo. O que está acontecendo hoje para se combater? Ontem o Dr. Celso fez uma reunião na sociedade, para o pessoal da indústria e comércio, né, Foi lá na CIL. Ele pediu a colaboração do comércio. Hoje ele está falando para todas as professoras no Núcleo Regional de Educação, pedindo para que eles, agora, semana que vem, retornando à aula, façam algumas ações. Ele também está indo em outros programas. A gente está divulgando no rádio, em tudo que a gente... E nós estamos programando uma eliminação de criadouro, para que a Defesa Civil vai ajudar a gente, que é o pessoal do Corpo de Bombeiro, né? Eles vão ajudar, nós vamos fazer uma eliminação de criadouro, para pegar os bairros onde tem mais índice de infestação, mais notificação, para tentar cortar a cadeia de transmissibilidade. E a nossa preocupação também é que o mosquito, mesmo que ele precise picar uma pessoa contaminada, ele tem uma coisa chamada transmissão transovariana. O que é isso? Se a fêmea está contaminada, ela vai colocar os ovos também contaminados. E os ovos vão eclodirem já contaminados com a doença. Então, quanto mais fêmeas contaminadas, mais ovos vão eclodir contaminados e mais pessoas vão... E os ovos ainda tem mais um agravante, que eles duram no seco. Porque, na verdade, o mosquito ele não coloca os ovinhos no molhado, na água. Ele coloca no lugar úmido, imaginando que você vai deixar aquele lugar lá, ele vai encher de água. Ele é bem esperto. Ele não coloca só em um depósito. Ele coloca em vários, porque ele precisa perpetuar a sua espécie. E daí, aqueles ovinhos que estão no seco, eles duram mais de 400 dias sem morrer. Meu Deus! De um ano para o outro, ainda vai ter um mosquito Um ovinho que é posto lá hoje vai durar até 2014? Exatamente. Vai estar quase vindo a Copa do Mundo e o ovinho vai estar lá para assistir a gente ganhar na Copa do Mundo, gente? Que isso? Exatamente. Então, assim, é bem difícil. Por isso, antigamente a gente falava em erradicação do Aedes aegypti. Hoje nós não falamos mais. Nós falamos de Programa Nacional de Controle da Dengue. Porque erradicar é impossível. Impossível. Meu Deus do céu. Imagino que seja mesmo, porque, olha, vai durar... Eu pensava que durava pouquinho tempo. Ô, Aleteia, eu ainda tenho tanta dúvida quanto esse bichinho, gente. Parece que eu sou mal informada, mas não é dúvida mesmo. O mosquitinho, depois que ele se transforma, a larvinha, depois que ele se transforma em mosquitinho, ele é tipo um pernilongozinho? Não tem como identificar ele depois que ele... Na verdade, ele é um pernilongo um pouquinho menor que o Culex, que a gente chama, que é aquele comum que faz aquele barulho no nosso ouvido. Sim. Ele é um pouquinho menorzinho. Ele não faz barulho? Não, ele é aqueles pequenininho rajadinho de preto e branco. Parece uma zebrinha, ele é preto e branco todo, mas na verdade... Mas a gente vê esses detalhes a olho nu ou não? Se você matar um Aedes, você consegue ver ele rajadinho na palma da sua mão, mas voando não. Então, e assim, as pessoas têm o hábito de dizer, ele tem um hábito diurno, ele pica de dia. Exatamente, esse é o hábito dele. Mas se você trabalha o dia todo, a fêmea ela só coloca os ovos quando ela tem o sangue. Ela precisa do sangue para poder botar os ovos. Então, se você não está de dia em casa, ele vai picar à noite. Então, as pessoas falam, mas em casa só tem pernilongo à noite. Mas é porque você só está à noite. Então, ele vai picar. Então, não é porque é à noite que vai ser o normal. Pode ser o Aedes também que está... Ai, tô agarrando um medo desse bichinho, gente, que você também tenha muito medo. Porque quando a gente tem medo, a gente se previne, né, Aleteia? Exatamente. Não que a gente esteja aqui para assustar, Marta. Claro. Mas, infelizmente, hoje essa é a realidade. A gente sempre fala, mas todo mundo falando de dengue, será que... Por quê? Mas é exatamente porque está precisando que as pessoas acordem, porque as coisas... Só quem teve dengue sabe o quanto é terrível. Exatamente. E está aumentando muito as notificações, sim. E se está aumentando é por conta que tem muito mosquito mesmo, e... a prefeitura está fazendo a parte dela, mas eles não têm mais como entrar no quintal. Ninguém tem como entrar no quintal de 100 mil moramenses ao mesmo tempo e limpar o quintal deles. Exatamente, então, gente. cada um precisa fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Não tem como limpar o quintal de cada um, não. Pelo amor de Deus, é isso que eu estava falando aqui agora com vocês. É pedir, por favor, para você fazer uma coisa que é da sua obrigação, que é manter o seu cantinho lá limpinho, saudável. Seus filhos moram aí, né? Olha, e prevenir é muito mais barato, é muito menos complicado do que depois você passar por uma situação dessa e depois viver com aquela agonia de que, pegou dengue já uma vez, se pegar de novo. Não é assim? Quanta gente que eu ouço assim, já peguei dengue uma vez, se eu pegar outra é hemorrágica. Não necessariamente. Não necessariamente. 30% das pessoas que tiveram dengue e tiver uma reinfecção
vão fazer a doença na forma mais grave. Certo. 30%. Então, de 25 mil moaramenses, se 10 mil pegarem dengue pela segunda vez, 3 mil correm risco de fazer dengue com complicação ou dengue hemorrágica. Muito bem. Tá aí, gente. É uma entrevista esclarecedora, né, informativa para você que está nos assistindo. Como vocês estão vendo, o poder público está fazendo, a vigilância sanitária está fazendo, a saúde está fazendo, tentando fazer a parte, informando você, usando os meios de comunicação. Agora você também tem que fazer a sua parte. Fala da caixinha da geladeira para a gente terminar, porque ela falava comigo outro dia no rádio, ela me falou da geladeira, da caixinha, que as geladeiras modernas, que não fazem gelo, elas têm escorre uma aguinha atrás. É um degelo automático. Isso. E daí elas têm uma caixinha preta, algumas parafusadas, outras não. E aquela caixinha lá, quando faz o degelo, mas não vai secar, vai demorar 20 dias para secar. E nesse tempo, é o tempo suficiente para às vezes a gente está criando o mosquitinho dentro da nossa casa. E tá aquela dormindo com o inimigo e não tá Para você ter sabendo. uma ideia, Marta, a gente fez um monitoramento semana passada em um município da nossa regional e eu vistoriei 16 casas. Dessas 16 casas, 9 casas tinha Aedes atrás da geladeira. Olha para você ver, gente, que então perigo. É bem grave. Então as pessoas, a maioria das pessoas que a gente entra na casa e vai conversar, mas eu não sabia que tinha essa caixinha atrás da geladeira. E tem, e é um lugar perfeito para proliferação, porque é úmido, tem água e quentinho. Tudo que o mosquito mais gosta. E escuro, porque aquela caixinha preta, o mosquito, o Aedes, a larva, ela tem fotofobia. Ele não gosta de ficar com a claridade, então ele é perfeito para ele. Tá certo. Eu quero então agradecer a sua presença aqui, nos colocar à disposição para estar divulgando todas as ações da regional a respeito de combater a dengue, tá, Letéia? Sempre que precisar divulgar alguma coisa, nós estamos aqui, tá bem? Muito obrigada pela sua presença e sucesso aí na sua caminhada. E você, minha amiga, por favor, cuide da sua casa, cuide dos seus vasinhos, cuide de tudo para a gente não ser assim, pego de surpresa. Não pensa que as coisas acontecem só na casa do outro, não. Acontece na nossa casa também, tá certo? Se todo mundo se cuidar, nós vamos viver dias longe da dengue. Se você relaxar, minha filha, aí pegou, né? Cuide-se, tá bem? Obrigada, Letéia. Eu volto já já. A gente tem ainda matérias legais. Também tem o destaque do jornalismo, falando de lei seca, falando de material escolar. O programa está imperdível e está informativo e eu conto aí com a sua audiência.